64. SSS Level Loader Capítulo 371, Matando o Desperto de 5 estrelas, conquistando a cidade de Qual Autor, Grande Ganso Branco. Esse capítulo veio de novelbean.net. Não se esqueça de conferir o site. O gigante de pedra olhou incrédulo para John, gravemente ferido. Seus punhos enormes se fecharam com um estalo enquanto ele falava calmamente. Garoto, você é o primeiro a sobreviver a 3 dos meus ataques. Será que aguenta mais um? Dando um pequeno passo para trás, seu olhar penetrante fixou-se em John com um interesse renovado. Com um rugido, seu corpo enorme avançou e seu punho colossal desferiu um golpe poderoso novamente. Droga! Rosnou John, encarando o gigante de pedra. A poderosa aura do lixo o envolvia. Transformação do céu e da terra. Ele rugiu, os ventos uivando enquanto uma presença avassaladora preenchia o ar. Num instante, a figura de John transformou-se num gigante imponente. O gigante de pedra, antes tão majestoso, agora parecia insignificante como uma formiga em comparação. Que diabos! O coração do gigante de pedra estremeceu inexplicavelmente enquanto ele encarava a figura colossal à sua frente. Seu ataque hesitou por um instante. Oxe! O vento rugia como se estivesse zombando dele, e o gigante de pedra se viu agarrado como uma mera boneca na mão de John. Morra! Bradou John, sua voz como um trovão. Com ambas as mãos, agarrou o gigante de pedra e puxou com imensa força. Rasgar. O sangue espirrou por toda parte quando o corpo rochoso do gigante de pedra foi partido ao meio. Você derrotou um desperto de 4 estrelas. Talento saque ativado. Restaurando 0,000% da sua força, a notificação surgiu diante dos olhos de John enquanto uma corrente quente percorria seu corpo, recuperando mais 0,000% de sua força. Sem olhar 2 vezes, ele jogou os restos despedaçados do gigante de pedra para o lado como se estivesse jogando lixo. Seus olhos frios e ameaçadores se voltaram para o homem de verde. Engolia em seco. O homem de vestes verdes engoliu em seco, nervoso, com o terror estampado no rosto. A pressão esmagadora o oprimia, enchendo seu coração com uma profunda sensação de desgraça iminente. Esse cara é um monstro. Não tem a menor chance de eu derrotá-lo. Sem hesitar, o homem se virou e tentou fugir. Você não vai escapar. John zombou, percebendo as intenções do homem. Com um único passo, bloqueou o caminho do homem de vestes verdes. Um punho enorme desferiu um golpe certeiro, simples, porém devastador. Em seu estado de transformação do céu e da terra, os atributos de John foram amplificados 200 vezes. Mesmo com apenas um quarto de seus atributos base desbloqueados, sua força atingiu a impressionante marca de 80 bilhões. Um mero desperto de 5 estrelas não teria a menor chance contra tamanho poder avassalador. A única desvantagem era que sua força total ainda não havia retornado. Mesmo com a eficiência energética proporcionada por seu talento ira dos deuses, o poder do lixo só conseguia sustentar esse estado por alguns preciosos segundos. Ele precisava terminar essa luta rapidamente. Preso no gelo! Gritou o homem de vestes verdes em desespero, lançando seu feitiço. Flocos de neve enchiam o ar, envolvendo o corpo enorme de John em uma prisão de gelo congelante. Rachadura. Mas o gelo se estilhaçou quase instantaneamente, com fragmentos voando em todas as direções enquanto John se libertava. Morra! Trovejou ele, seu ataque implacável. Seu punho enorme desceu com brutalidade e determinação. Nada bom. O rosto do homem de vestes verdes empalideceu, seu coração se apertou de terror. Ele estava completamente impotente para resistir e só podia assistir, impotente, enquanto uma sombra gigantesca o engolfava. Era o punho enorme de John. O homem nem sequer conseguiu se mexer para se esquivar. Brum! O sangue espirrou em todas as direções. Uma figura frágil foi arremessada pelos ares. Sob a força terrível do golpe, sentiu seus órgãos internos se deslocarem, seus ossos se estilhaçarem. Antes mesmo de atingir o chão, sua vida já havia se esvaído. Você derrotou um desperto de 4 estrelas. Talento saque ativado. Restaurando 0,000% da sua força, a notificação do sistema piscou e a força de John recebeu um pequeno aumento mais uma vez. No segundo seguinte, o poder de lixo que ele acabara de recuperar se esgotou completamente, tornando impossível manter seu estado de transformação do céu e da terra. Sua forma colossal se dissolveu quando ele retornou ao seu corpo original. Ufa! Ele exalou profundamente, sentindo um alívio imenso.
Essa foi por pouco. Se eu não tivesse matado o Megatron antes e recuperado um pouco das minhas forças, não teria a menor chance contra esses dois. Ele murmurou para si mesmo, o rosto ainda exibindo traços do medo persistente. Virando o olhar, olhou para Tony e os outros que ainda estavam presos no gelo. Suas forças não haviam se recuperado completamente. Ainda presos no reino do corpo espiritual, eles não tinham como se libertar e poderiam enfrentar grave perigo se permanecessem congelados por muito tempo. Levantando a mão, John invocou uma onda de chamas. Embora seu poder sobre as leis tivesse sido restaurado em apenas 0,0003%, seu domínio sobre o elemento fogo era suficiente para produzir chamas que estavam longe de ser comuns. Em pouco tempo, o gelo que envolvia seus companheiros derreteu. Libertados de suas prisões congeladas, eles desabaram no chão, completamente exaustos, mas vivos. Quem? Quem é você? Perguntou um homem, com a voz trêmula de medo enquanto encarava John. Este homem era um guerreiro de outro mundo que resistia ao céu. Embora envolto em gelo, ele permanecera consciente e presenciara tudo o que acontecera momentos antes. Ele não pôde deixar de se lembrar das histórias que Tony e os outros haviam compartilhado sobre John, histórias de como ele certa vez havia derrotado o próprio céu. Uma força tão assustadora. Será mesmo verdade? Irmãozão, será que um dia eu consigo ser tão forte quanto você? Os olhos de Sporat brilharam, seu rosto transbordando de entusiasmo enquanto ela olhava para John com grande expectativa. Para todos, exceto o grupo de Tony, essa foi a primeira vez que testemunharam o estado de transformação do céu e da terra de John. Eles ficaram completamente atônitos com a demonstração de poder avassalador. Principalmente Debbie, cujo rosto empalideceu ao perceber a identidade de John como um criminoso procurado pelo céu. Se alguém com esse nível de poder realmente existisse, isso significaria que o reino do caos estaria à beira de uma completa convulsão. John sorriu afetuosamente enquanto bagunçava os cabelos da menina. Claro que pode. Embora não tivesse certeza absoluta do potencial de Sporat, ele tinha um forte pressentimento de que sua habilidade de 3 cabeças e 6 braços poderia ter alguma semelhança com sua transformação do céu e da terra. Johnny não dirigiu mais nenhum olhar aos outros. Em vez disso, seu foco se voltou para as figuras pálidas e trêmulas de Tony e do resto do grupo. Vocês ainda conseguem se mexer? Perguntou ele. Suas forças ainda não haviam se recuperado completamente, deixando-os incapazes de dissipar o frio persistente em seus corpos. Não se preocupe, meu senhor. Estamos bem, respondeu Tony com firmeza, assentindo com determinação. Ele e os outros se esforçaram, mas conseguiram se levantar. Ótimo. Então vamos tomar esta cidade. Com uma única ordem de John, ele liderou o grupo para fora da área, massacrando qualquer um em seu caminho enquanto se reagrupavam com bem os outros. O senhor de Quahog City, Megatron, juntamente com os reforços de Forest City, foram todos mortos por John. Nesse momento, as dezenas de milhares de soldados restantes na cidade eram totalmente incapazes de detê-los. John confiou Tony e os outros à proteção de Beamai, depois pegou um par de espadas longas e avançou diretamente contra as forças inimigas. Agora que havia recuperado parte do poder das leis, sua força aumentara significativamente. Diante desses soldados comuns, a batalha era quase ridiculamente unilateral, um massacre. Havia sangue por toda parte, e o ar estava repleto de gritos de angústia. Os outros observavam a cena com uma mistura de choque e medo. Alguns deles não conseguiam deixar de sentir que John sozinho poderia aniquilar toda a cidade de Quahog. Debbie engoliu em seco, sentindo uma onda de impotência invadir. Ela já havia jurado lealdade a John e não tinha outra escolha senão aceitar seu destino. Virando-se para Beamai, ela perguntou, e quanto à santa da cidade? A santa. Beamai piscou surpreso, depois balançou a cabeça e respondeu, a santa da cidade de Quahog é apenas uma desperta de 3 estrelas. Ela é muito fraca para representar qualquer ameaça. Beamai já havia enfrentado a santa de Quahog antes. Com sua força de 3 estrelas, ele mal conseguia lidar com ela, então Johnny nem precisaria levá-la a sério. Debbie, no entanto, parecia séria ao explicar, não estou preocupada com a força dela, mas sim com a identidade. As santas são uma questão completamente diferente dos senhores da cidade. Elas respondem diretamente ao céu. Se o que está acontecendo aqui chegar aos ouvidos do céu, isso trará sérios problemas. O paraíso? Beamai parou abruptamente, com uma expressão de confusão no rosto. Este mundo também tem o paraíso?
Percebendo a gravidade da situação, ele acrescentou rapidamente: sigam-me. Ele imediatamente conduziu o grupo em direção à residência da santa. Quando chegaram ao palácio, este já havia sido reduzido a escombros. Não havia vestígio algum da santa de Kwaog City. Tony ponderou por um momento antes de sugerir: deveríamos pedir a Ben e sua equipe que nos ajudassem a procurá-la. Com a força que possuíam, eram fracos demais até mesmo para lidar com os soldados de menor patente, quanto mais para contribuir de forma significativa para a busca. Muito bem. Fiquem todos escondidos aqui por enquanto. Vou procurar Lord Ben, instruiu Beamai. Ele lançou um breve olhar para Debbie antes de se virar e sair. Os sons da batalha ecoavam incessantemente por toda a cidade. O exército Gnou, combinado com tropas de várias cidades, havia conquistado o domínio absoluto. Embora seu poder de combate individual não fosse grande, sua superioridade numérica subjugou os soldados restantes da cidade, que agora eram incapazes de oferecer qualquer resistência. Johnny prosseguiu com o massacre, sem demonstrar qualquer piedade. Seus alvos não eram apenas os soldados da cidade, mas também diversos aventureiros. Na verdade, alguns dos Gnous também não escaparam de sua fúria. John não confiava nessas criaturas de forma alguma. Ele também precisava urgentemente massacrar um grande número de seres poderosos para recuperar suas forças. Os Gnous, com seus vastos números, eram perfeitos para esse propósito. Além disso, alguns deles o haviam atacado ativamente, e matá-los não lhe causava o menor remorso. A batalha logo chegou ao fim. A cidade de Kwaog caiu nas mãos dos Gnous, e seus soldados foram quase dizimados. Os aventureiros também sofreram perdas devastadoras, com apenas alguns sobreviventes. No entanto, os Gnous e as forças rebeldes das cidades vizinhas pagaram um preço alto, perdendo quase 70% de suas tropas. Os soldados e aventureiros que sobreviveram por pura sorte foram completamente subjugados, não deixando qualquer chance de resistência adicional. O chefe Gnou, Bro, liderou suas forças para ocupar a mansão do senhor da cidade, declarando-se o novo senhor da cidade de Kwaog. A única decepção foi que a santa de Kwaog City havia escapado. Mesmo com Ben liderando os Gnous em sua perseguição, eles não conseguiram encontrá-la. As densas florestas nos arredores da cidade de Kwaog estavam repletas de poderosas bestas mágicas, tornando a perseguição muito arriscada. Sem outra opção, Ben e suas tropas retornaram de mãos vazias. Logo depois, John, acompanhado por Tony, Ben e os outros, entrou na mansão do Lorde da cidade. Estrategistas. Bruce cumprimentou com entusiasmo, aproximando-se com um sorriso no rosto. Ele estava visivelmente empolgado. Foi tudo graças ao seu plano que conseguimos tomar Kwaog City. Por que vocês não ficam aqui e me ajudam a governar a cidade? Ben contornou Bru com um sorriso frio. Sua lealdade era unicamente para com John, e seu relacionamento com os Gnous não passava de uma relação de exploração mútua. Naquele instante, John se pronunciou, com um tom firme e imponente. Esta cidade me pertence. De agora em diante, vocês, Gnous, servirão sob meu estandarte. HM. Bru franziu profundamente a testa, encarando John com frieza. Ao redor deles, os Gnous imediatamente sacaram suas armas, cercando John e seus companheiros. Tony e os outros permaneceram firmes ao lado de John, com os olhos penetrantes e inabaláveis enquanto encaravam os Gnous hostis. Ah! Um pirralho que acabou de alcançar o reino do corpo espiritual ousa se gambar. Bru zombou, lançando um olhar desdenhoso para John. O poder de John de fato se recuperou a ponto de ele poder exercer o poder das leis, mas sua força geral parecia se igualar apenas a de um guerreiro do reino do corpo espiritual. Com um sorriso gélido, John respondeu: não estou aqui para negociar. Submeta-se ou morra. Tolo arrogante. Bru nem conseguiu terminar a frase antes de John se mexer. Zumbido. SSS Level Loader Capítulo 372, rumo à cidade do Tigre Dourado, mundo em mãos seu desgraçado. Como você ousa matar Lord Bro? Ser humano desprezível, imperdoável. Rugidos furiosos irromperam enquanto os Gnous ao redor encaravam John com raiva. Mesmo assim, nenhum deles ousou atacar. O homem à sua frente era assustador demais, ele acabara de matar um desperto de 4 estrelas com um único golpe. Ump. John bufou com desdém, seu olhar frio e penetrante percorrendo os Gnous. Sua voz era gélida quando disse: vou lhes dar uma chance de viver. Rendam-se a mim ou morram. Os Gnous, que momentos antes estavam gritando, silenciaram instantaneamente.
Ao se depararem com o olhar gélido de Jon, o medo os dominou, e eles não puderam evitar baixar a cabeça em sinal de submissão. Nós nos rendemos, disse um deles, olhando para o corpo sem vida de Bru no chão. Ele não tinha dúvidas de que Jon os abateria sem hesitar. Assim que um Gnon falou, os outros o seguiram rapidamente, descartando suas armas e ajoelhando-se em sinal de submissão. Muito bem. Jon assentiu com satisfação e se virou para o resto do grupo. Sua voz continuava fria e autoritária. E vocês? Esses indivíduos eram rebeldes de várias cidades que haviam se aliado aos Gnolls. Nós também nos rendemos, responderam sem hesitar, ansiosos por demonstrar sua lealdade. Esses rebeldes, há muito acostumados à opressão, não tinham vontade de resistir depois de testemunharem o poder avassalador de João. Não se preocupe. Não vou dificultar as coisas para você, disse Jon em um tom calmo, porém autoritário. Você só precisa entregar 1000 núcleos de cristal de baixa qualidade por mês. Essa quantidade era muito menor do que o tributo exorbitante que Quaoth City havia exigido, que era de 5000 núcleos de cristal de baixa qualidade por mês, muito além do que eles podiam suportar. Obrigado, meu senhor. Os rostos do grupo se iluminaram de alívio, e eles expressaram sua gratidão repetidamente. Um tributo de 1000 núcleos de cristal por mês era um fardo administrável para eles. Levantem-se, disse Jon. Com isso, ele conduziu Tony, bem os outros para a mansão do Lorde da cidade. Meu senhor, quais são os seus planos para o futuro? Perguntou Ben quando eles entraram. 11h37 Vou ficar aqui por alguns dias e depois seguirei para a cidade do Tigre Dourado para resgatar Tracy e os outros, respondeu Jon. Ele já sabia que Tracy estava sendo mantida prisioneira na cidade do Tigre Dourado. A cidade do Tigre Dourado era uma fortaleza de alto escalão, conhecida como uma prisão para deuses de elite e seres poderosos do nível de um deus senhor. O senhor da cidade, Tigre Dourado, era um desperto de 7 estrelas, cuja força rivalizava com a de um deus senhor. Jon estava confiante de que, assim que sua força se recuperasse a pelo menos metade do nível original, ele seria capaz de matar um desperto de 7 estrelas com facilidade. Além disso, Sini também foi vista em Golden Tiger City. Talvez ele possa descobrir alguma informação sobre ela por lá. Meu senhor, queremos ir com o senhor, disseram Tony e os outros imediatamente. Não, Jon rejeitou a ideia imediatamente. Sua força é muito fraca para ser de alguma ajuda agora. Sua tarefa é se concentrar em recuperar suas forças e fortalecer seu corpo. A força da cidade do Tigre Dourado não podia ser subestimada. O principal objetivo de Jon desta vez era resgatar Tracy e os outros sem chamar atenção desnecessária. Os poderes limitados de Tony e Ben seriam de pouca ajuda e poderiam até mesmo ser um problema. Não se preocupe, matador de deuses. Deixe tudo aqui conosco, disse Ben com confiança, com uma expressão de determinação. Ele havia desenvolvido um carinho especial por aquele lugar. A complexa e caótica teia de lutas pelo poder no reino do caos era o palco perfeito para ele demonstrar suas habilidades. Jon ficou em Quaoth City por 3 dias. Ele não passava todo o seu tempo na cidade. Em vez disso, frequentemente se aventurava para caçar criaturas mágicas e aumentar sua força. Ao longo desses poucos dias, ele havia massacrado inúmeras bestas mágicas, restaurando cerca de 1/3 de seus atributos básicos. Infelizmente, as criaturas mágicas ao redor da cidade de Quaoth eram relativamente fracas. Não havia muitas criaturas mágicas de 4 estrelas na área, o que significava que ele não podia aprimorar ainda mais seu poder das leis e outros atributos importantes. Determinado a ficar mais forte, Jon decidiu que era hora de seguir para a cidade do Tigre Dourado, onde poderiam ser encontradas poderosas criaturas mágicas de 4 estrelas ou mais. Entretanto, Tony e os outros absorveram as esferas de cristal fornecidas por Jon. A maioria deles recuperou a força de um desperto de 2 estrelas. Com a presença de Beamai, o poder combinado deles era agora suficiente para intimidar os Gnolls e dominar as forças rebeldes das cidades vizinhas. Antes de partir, Jon deixou para trás mais um lote de esferas de cristal, deu algumas instruções finais e então partiu com Debi e Sporat, deixando Quaoth City para trás. Jon assentiu com a cabeça. Você sabe alguma coisa sobre a cidade do Tigre Dourado? Debi hesitou por um instante, diminuindo o passo. Com uma leve carranca, mordeu o lábio e disse, sou da cidade do Tigre Dourado. Ah? Jon ergueu uma sobrancelha, claramente intrigado. Então, um lampejo de confusão cruzou seu rosto.
Por que sua força é tão fraca, então? Ele já havia aprendido que, em cidades de alto nível, até mesmo os aventureiros mais fracos geralmente tinham força de 3 estrelas. Debbie, apesar de ser uma santa, tinha apenas uma estrela de poder. Mesmo com seu status estimado, era difícil imaginar como alguém com tão pouco poder poderia vir de uma cidade de alto nível. Um lampejo de ódio passou pelos olhos de Debbie, e seu rosto se tornou sombrio. Minha identidade é complicada. A santa anterior era minha mentora, mas foi traída pelo Lorde da cidade do Tigre Dourado e morta. Mal consegui escapar e acabei em Piaston. Ela relatou brevemente suas experiências em Golden Tiger City. Tigre Dourado matou sua mentora? Perguntou John, surpreso. As santas não deveriam ser as seguidoras mais leais do céu. Como o Tigre Dourado ousou te ferir? Ele já compreendia o status das santas neste mundo. Matar-me era essencialmente declarar guerra ao próprio céu. Debbie franziu a testa e sua voz tornou-se fria. Parece que o senhor da cidade do Tigre Dourado também traiu o céu. O senhor da cidade do Tigre Dourado traiu o céu. John ficou momentaneamente sem palavras. Parecia que até mesmo os senhores feudais deste reino do caos caótico tinham seus próprios planos secretos. Ele não conseguia deixar de pensar nos 7 reis do reino do caos. Será que um deles também teria traído o céu? Mestre, chamou Debbie, com o olhar suplicante. Se você conseguir matar o Tigre Dourado e vingar meu mentor, eu lhe juro lealdade eterna. Jamais o trairei. Mesmo que eu acabe me opondo ao céu, você ainda me seguirá? Perguntou John, surpreso. Parecia que seu mentor havia sido incrivelmente importante para ela. Ela hesitou por um instante, depois cerrou os dentes e disse: acredito que o senhor seja um bom homem, mestre. Ao lado dela, Sporati rapidamente acrescentou: isso mesmo. O grande irmão é uma boa pessoa. Os do céu são os maus. Debbie franziu ligeiramente a testa, ainda não convencida pelo ponto de vista de Sporati, mas optou por não discutir mais. O grupo prosseguiu em frente, viajando em direção à cidade do Tigre Dourado enquanto caçavam criaturas mágicas ao longo do caminho. Meio mês depois, eles finalmente chegaram ao território da cidade do Tigre Dourado. As criaturas mágicas aqui eram significativamente mais fortes, mesmo as mais fracas entre elas eram criaturas mágicas de 4 estrelas. Durante esses dias, John massacrou inúmeras bestas mágicas. Seus 4 atributos básicos haviam se recuperado para 50%, enquanto seu poder das leis e outros atributos compostos haviam atingido 10%, marcando um salto significativo em sua força. John se sentia confiante. Mesmo que ainda não conseguisse derrotar um oponente de 7 estrelas sem dificuldades, tinha certeza de que conseguiria se manter firme em uma luta. Contanto que ele conseguisse elevar seu poder de leis e atributos relacionados a 20%, ele teria força suficiente para matar um desperto de 7 estrelas. Grande irmão, sinto o selo dentro de mim enfraquecendo. Talvez eu consiga romper em breve. Exclamou Sporati alegremente, segurando um núcleo mágico de 4 estrelas que ela estava absorvendo. Ah, é mesmo? Perguntou John, intrigado. Nos últimos dias, todos os núcleos mágicos e núcleos espirituais que ele havia obtido foram entregues a Sporati Debbie. Os 4 atributos básicos de Sporati haviam crescido tremendamente, embora seu cultivo ainda permanecesse no auge do reino do refinamento corporal. Parecia que ela precisaria compreender o poder das leis para romper e alcançar o reino do corpo espiritual. Debbie, no entanto, havia demonstrado um progresso notável. Ela já havia alcançado a força de uma desperta de 3 estrelas e dominado os poderes da luz, do fogo e do vento. Sua compreensão dos poderes do fogo e do vento havia superado até mesmo sua compreensão do poder da luz. Tudo graças às leis que John lhe havia ensinado. Retirando mais uma dúzia de núcleos mágicos, John os entregou a Sporati e disse: não faltam núcleos mágicos. Quebre o selo o mais rápido possível. Estou realmente curioso para descobrir seu verdadeiro talento. Muito bem. Sporati pegou os núcleos mágicos com entusiasmo, o coração transbordando de expectativa. Mestre, estamos indo direto para a cidade do Tigre Dourado? Perguntou Debbie, interrompendo a conversa. Seu olhar estava fixo nas muralhas da cidade ao longe. Ela havia disfarçado-se ligeiramente para evitar ser reconhecida por alguém na cidade do Tigre Dourado. John olhou para a imponente cidade ao longe e disse: ainda não. Vamos primeiro para a floresta nos arredores da cidade do Tigre Dourado e caçar mais algumas criaturas mágicas.
Ele já havia notado vários aventureiros da cidade do Tigre Dourado caçando bestas mágicas na floresta próxima. Contanto que fossem cuidadosos, não chamariam atenção. Certo, as duas mulheres assentiram em concordância. Seguiram John, evitando a multidão o máximo possível, e entraram na floresta. No instante em que John entrou na floresta, sua expressão tornou-se sombria e ele parou abruptamente. Mestre, o que houve? Perguntou Debbie, olhando para ele confusa. Isto é um mundo em mãos. Recuem, agora. Disse ele, com o rosto tomado de alarme. Toda a floresta era um enorme mundo em mãos. Agarrando as duas mulheres, ele tentou puxá-las para fora. Mas já era tarde demais. Brum! O trovão ribombava pelo céu e ventos ferozes rugiam entre as árvores. Uma figura imponente surgiu, com forma humana e cabeça de tigre. Era o senhor da cidade do Tigre Dourado, um desperto de nível 7 estrelas. O que chocou ainda mais John foi que aquela figura era o supervisor. Debbie, ouse cair na minha armadilha. Rugiu o Tigre Dourado, sua aura aterradora se fixando no grupo num instante. Tigre Dourado! Debbie exclamou, aterrorizada, agarrando seu cajado com tanta força que suas mãos tremiam. John deu um passo à frente, protegendo-a com o próprio corpo. A força do caos dentro dele começou a circular, pronta para desencadear criação e destruição a qualquer momento. Com apenas 10% de seu poder de leis recuperado, ele não estava confiante em um confronto direto contra um adversário de 7 estrelas. No entanto, o Tigre Dourado havia exteriorizado seu mundo em mãos. Se John conseguisse destruí-lo, a reação resultante o prejudicaria gravemente, possivelmente criando uma oportunidade para a vitória. Oh! Mais um executor do céu! Exclamou o Tigre Dourado, percebendo a presença de John. Sua expressão mudou de surpresa para deleite. O executor do céu? A expressão de John escureceu quando um nome lhe passou pela mente: Cine. Assim como ele, Cine havia dominado completamente as leis do céu, atingindo 100% de compreensão para se tornar um executor do céu. De repente, ele se deu conta. Cine foi vista perto da cidade do Tigre Dourado antes de desaparecer repentinamente. Era muito provável que ela já tivesse caído nas mãos do Tigre Dourado. Os seus estão mesmo do meu lado hoje. Tigre Dourado riu, sua voz trovejando. Vou capturar todos vocês e jogá-los na prisão celestial. Enquanto falava, uma onda de imenso poder varreu a floresta, prendendo instantaneamente o grupo no lugar. John se preparou para revidar, mas as palavras de Tigre Dourado fizeram hesitar. Se Cine já estivesse presa na prisão do céu, então sua melhor chance de encontrar tanto Cine quanto Tracy seria infiltrar-se lá pessoalmente. Decidindo não oferecer resistência, John impediu que sua força do caos se manifestasse e permitiu que os eventos seguissem seu curso. Zumbido. O espaço ondulou. Como supervisor deste mundo, Tigre Dourado detinha autoridade absoluta aqui. Com um simples pensamento, John e seus companheiros desapareceram no ar. No instante seguinte, eles se viram trancados dentro de uma cela escura e profunda. SSS Level Loader Capítulo 373 Encontrando Tracy, o Rei da Floresta. Que poder estranho! John sentiu uma força sinistra no ar, suprimindo seu cultivo. A prisão de Tieven em uma cidade de alto nível é muito mais segura do que a de uma cidade de baixo nível. Mesmo que os criminosos de Tieven detidos aqui conseguissem recuperar suas forças, provavelmente ainda seriam incapazes de escapar. No entanto, a força do caos de Johnny não foi afetada, o que significa que ele ainda podia usar criação e destruição para destruir o espaço ao seu redor. Mestre, me desculpe, a culpa é minha. Eu lhe causei problemas. Debbie olhou para ele com uma expressão de culpa. Ela sabia que o fato de sua identidade ter sido revelada era o que havia atraído o Tigre Dourado. Não é sua culpa. John falou suavemente. Se ele não tivesse desistido de lutar, aquele Tigre Dourado talvez não tivesse sido páreo para ele. Velho, é você? Uma voz feminina fraca ecoou da caverna escura e úmida. Tracy! Exclamou John, surpreso e radiante. Na prisão próxima, uma bola de cristal cintilava com a luz, e através da poeira estelar, ele viu uma jovem pálida e desgrenhada. Era Tracy. Ele sentiu uma pontada de tristeza. Ela devia ter sofrido muito durante esses meses de prisão. A bola de cristal estava devorando seu poder de poeira estelar. Uma fria intenção assassina surgiu dentro dele. Velho, é você mesmo. Tracy se esforçou para se aproximar da porta da cela,
com o rosto repleto de alegria e preocupação. Velho, por que você também está aqui? Eu vim aqui por vontade própria. E a Cini? Johnny não viu Cini em lugar nenhum. Respirou fundo, reprimindo a raiva que sentia, e perguntou. O Cini também está aqui? Perguntou Tracy, surpresa, balançando a cabeça fracamente. Não a vi. Também não há notícias do Lincoln. Lincoln havia sido libertado após ficar preso aqui por alguns dias e recebeu uma importante tarefa. Parecia que os habitantes deste mundo davam grande importância àqueles que dominavam a lei elementar da luz. Não está aqui? Jó franziu a testa. Ele já havia testemunhado os métodos do Tigre Dourado. A cidade do Tigre Dourado, juntamente com as montanhas e florestas ao redor, faziam parte de seu mundo em mãos. Tudo estava sob seu controle. Se Cini tivesse sido descoberta, não teria tido nenhuma chance de escapar. Devido ao confronto anterior com o Tigre Dourado, ele tinha certeza que o inimigo já sabia da existência de Cini. Cini estava definitivamente em suas mãos. Ele perguntou, e quanto a Lincoln? Além de você, quantos dos meus estão aqui? Ele suspeitava que Lincoln pudesse ter alguma informação. Lincoln só vem à noite para recolher as bolas de cristal. Além de mim, há fogos de artifício do trovão, Beelzebub e vários deuses lordes do clã da natureza e do clã do submundo. Há um total de 13 pessoas. Todos os que estão presos aqui são especialistas do nível de Deus? Perguntou John, surpreso. Ele percebeu que as cidades no Reino do Caos possuíam estruturas hierárquicas rígidas e que o nível de força dos indivíduos aprisionados variava muito. Nas cidades de alto nível, aprisionavam especialistas do nível de Lorde Deus. Nas cidades de nível médio, mantinham deuses de nível superior e o ápice dos deuses de nível superior. Nas cidades de baixo nível, aprisionavam deuses de nível médio e seres mais fracos. Como Lincoln o tratou? Sua voz tornou-se fria. Tracy compreendeu sua preocupação e se pronunciou. Meu velho, aquele cara tem cuidado de nós. Ele não nos traiu. Se não fosse por Lincoln, muitos de nós provavelmente já teríamos sido torturados até a morte. Que bom. John sentiu um certo alívio. Fique aqui por um tempo. Quando Lincoln chegar, entenderei a situação e então irei resgatá-lo. Velho, o senhor consegue sair? Perguntou Tracy, surpresa. Quando acordou, já estava presa naquela cela. Seus poderes estavam selados e ela era quase como uma pessoa inútil, completamente à mercê dos outros. Jonas sentiu com a cabeça. Ele estava preocupado que esta prisão também pudesse estar sob o controle do Tigre Dourado. Havia vigilância, então ele não queria revelar muita coisa. Cidade do Tigre Dourado, mansão do Senhor da cidade. O rosto de Golden Tiger estava tomado por uma alegria incontrolável. Há algum tempo, ele havia capturado um executor do céu, e agora, hoje, ele havia capturado outro. Mas havia alguma confusão em sua mente. Os executores do céu eram os subordinados mais leais do céu. Eles jamais trairiam o céu, portanto não deveriam estar presos aqui. Será que eles vêm de dois mundos sem mestre? Seus olhos brilharam enquanto ele sussurrava para si mesmo. Ele não sabia que Johnny e Cini eram do mesmo mundo. Se eu pudesse refinar um mundo sem mestre. Seus pensamentos se prolongaram, e ele não pôde evitar engolir em seco, sua expressão tornando-se febrilmente intensa. Mas então um leve desânimo cruzou seu rosto. Embora fosse um supervisor, sua força ainda era insuficiente para mudar um mundo sem mestre. Nesse instante, sua testa se franziu quando um objeto de jade comunicativo apareceu em sua mão, brilhando intensamente. Rei da Floresta. Por que ele está me contatando? Tigre Dourado franziu a testa, com uma expressão cautelosa. Respirou fundo e ativou a comunicação de Jade. Senhor, disse ele respeitosamente para o Jade. Você capturou um executor do paraíso? Uma voz severa e profunda veio do Jade. A expressão do Tigre Dourado mudou ligeiramente. Ele havia feito isso em completo segredo, como o Rei da Floresta descobriu. Fale. A voz imperativa soou novamente. Tigre Dourado engoliu em seco, nervoso, e respondeu prontamente. Senhor, isso é verdade. Mas eu não sei. Como você descobriu? Um resmungo frio ecoou, e a voz continuou. Entregue-me a mulher. Você já adquiriu o poder suficiente das leis. A mulher? O olhar de Tigre Dourado mudou. Não era aquele que ele havia capturado hoje, mas sim o executor do céu que empunhava o poder dos 9 abismos e que ele havia capturado há algum tempo atrás. No entanto,
Ele havia sido extremamente reservado sobre isso, e pouquíssimas pessoas sabiam a respeito, além de L. Uma sensação de relutância surgiu em seu coração. Após uma breve hesitação, ele respondeu cautelosamente: Mestre, a executora do céu não é uma criminosa, e suas habilidades não foram seladas. Meus homens não podem escoltá-la, e eu não posso partir. Houve um longo silêncio do outro lado. O coração de Tigre Dourado disparou de inquietação. Após um tempo, a voz retornou. Enviarei o açougueiro pessoalmente para escoltá-la. Açougueiro, senhor! Exclamou Tigre Dourado, engolindo em seco, nervoso, com os olhos denunciando seu medo. Ele não conseguia deixar de se lembrar do tormento e da destruição que sofrera nas mãos de Butcher. Anteriormente. Um resmungo frio escapou novamente. Tigre Dourado, tudo o que você tem é um presente meu. Se você ousar ser desleal. Tigre Dourado congelou de medo e imediatamente caiu de joelhos, tremendo. Fique tranquilo, meu senhor, não tenho más intenções. Assim que o açougueiro chegar, cooperarei e entregarei a mulher para você. Ótimo. A voz respondeu indiferentemente, e a pedra de jade perdeu seu brilho. Tigre Dourado suspirou de alívio, deixando-se cair no chão, e distraidamente tocou a bochecha. Sob a densa pelagem de sua cabeça de tigre, o contorno tênue de uma marca podia ser visto em sua testa. Ele próprio já fora um criminoso do paraíso. O rei da floresta não teria enviado o açougueiro para cá sem motivo. Parecia que tudo que o Tigre Dourado havia feito durante seu tempo na cidade do Tigre Dourado já havia sido descoberto por ele. L. Tem um traidor entre as minhas fileiras. O Tigre Dourado emergiu do chão, sua expressão mudando. Frio glacial. Apenas 3 dos vice-prefeitos sabiam da sua captura de Sini. Eles eram seus subordinados mais confiáveis, e ele até mesmo havia salvado suas vidas. Pensar que um deles o havia traído. Parece que todos vocês cobiçam minha posição como senhor da cidade. Seu rosto escureceu com uma expressão aterradora. Ele franziu a testa e suspeitas começaram a surgir em sua mente. No entanto, Butcher estava prestes a chegar e não podia agir precipitadamente. Só lhe restava deixar o assunto de lado por mais alguns dias e permitir que o traidor se tornasse ainda mais arrogante. Felizmente, o executor do céu que lhe havia capturado anteriormente fora jogado diretamente em a prisão celestial, onde ninguém podia sondar. Seus subordinados não suspeitariam de nada. Qualquer. Assim que Butcher se for, eu mesmo interrogarei essa pessoa. Sua voz era fria, e ele respirou fundo, e sua expressão voltou ao normal. Antes que ele percebesse, a noite já havia caído. Na prisão de Even, maldições raivosas ecoavam enquanto Lincoln liderava um grupo de subordinados para coletar o cristal bolas. Essas bolas de cristal haviam devorado todo o poder das leis. Muito bem, eu mesmo recolherei o resto. Podem ir todos agora, disse Lincoln friamente, dispensando-os. Seus subordinados quando ele alcançou a parte mais profunda da prisão. Sim, senhor. Os subordinados fizeram uma reverência respeitosa, guardaram as bolas de cristal e se retiraram. Ao que tudo indicava, Lincoln gozava de um alto status em Golden Tiger City. Lord Poeira Estelar trouxe alguns núcleos mágicos para o senhor. Assim que teve certeza de que seus subordinados haviam saído, Lincoln correu até a cela de Tracy e entregou a ela uma pilha de núcleos mágicos. Nos últimos dias, ele vinha entregando grandes quantidades de núcleos mágicos para ajudar Tracy a recuperar suas forças. Graças a esses núcleos mágicos, Tracy não sofreu danos significativos. Obrigada, disse ela fracamente, e acrescentou, alguém quer te ver. Ela apontou para uma gaiola próxima. Está me vendo? Perguntou Lincoln, confuso. Depois se virou e arregalou os olhos em choque ao ver João. Sua expressão mudou ligeiramente. Meu senhor, como o senhor veio parar aqui? Ele correu para a cela, com o rosto tomado pelo pânico enquanto tentava. Arrombe a porta. Chega, John o interrompeu rapidamente, baixando a voz ao perguntar. Este lugar está sendo monitorado pelo Golden Tiger. Lincoln balançou a cabeça. Não se preocupe, meu senhor. A prisão celestial é independente. Sem força. Pode investigar isso. Ótimo. John finalmente relaxou. Meu senhor, vou deixá-lo sair, disse Lincoln, tirando um molho de chaves e preparando-se para destrancar a porta. Porta da cela. Não precisa, John o interrompeu novamente. Esta cela não pode me conter. Vim para cá por vontade própria. Eu preciso para te fazer algumas perguntas.
Lincoln ficou surpreso, mas não duvidou da força de John. Por favor, pergunte, meu senhor, disse ele respeitosamente. John encostou-se à porta e perguntou, você viu Cine? Lincoln balançou a cabeça negativamente. Há 2 meses, meu senhor, senti o poder dos 9 mundos inferiores. Suspeitei que fosse Lord Cine, mas quando fui investigar, ela já havia desaparecido. Será que ela está nas mãos do Tigre Dourado? Perguntou John, já certo de que Cine havia caído em desgraça. A garra do Tigre Dourado. Isto? Lincoln hesitou e balançou a cabeça. Não tenho certeza. Meu senhor, vou tentar investigar. 1. Johnny não teve escolha a não ser confiar a missão a ele. Tracy estava segura agora, e assim que encontrasse o Cine, ele estaria pronto para agir. Meu senhor, há mais uma coisa. Lincoln olhou em volta e notou as 2 mulheres. Atrás de John, aparentemente hesitante em falar. Quando seu olhar se deteve em Debbie ele percebeu que ela era uma deusa, sua cautela aumentou imediatamente. John percebeu a suspeita em seus olhos e o tranquilizou. Está tudo bem, ambos são da minha família. SSS Level Lothar Capítulo 374 A Rebelião da Toupeira, conspirando contra a toupeira meu povo? Perguntou Lincoln, intrigado, mas não insistiu. Baixou a voz e continuou, notei que o Tigre Dourado está resistindo ao paraíso, e ele próprio já foi um criminoso do paraíso. Ele também era um criminoso do Heaven. Jó ficou surpreso. Todos os criminosos do paraíso carregavam uma marca, um sinal especial que não podia ser apagado, mesmo que recuperassem suas forças. Era uma marca permanente de seu passado. Lincoln assentiu com a cabeça e acrescentou, não só isso, os senhores dessas várias cidades têm suas próprias agendas, cada um tentando aumentar seu poder para resistir ao céu. Especialmente os senhores dos 7 grandes reinos. As pessoas aprisionadas lá são todos os supervisores que comandam as leis do céu. Agora faz sentido, murmurou John, compreendendo. Os senhores das cidades dos 7 grandes reinos estavam absorvendo os poderes do céu de vários mundos. Era evidente que tinham segundas intenções. Lincoln olhou para Debbie e disse, senti que o céu neste mundo é, na verdade, uma organização composta por seres poderosos que controlam o poder da luz. Somente aqueles que detêm o poder da luz podem se comunicar com eles. Tigre Dourado me transformou em uma figura divina nesta cidade para que eu informasse sobre a situação. Mas a maior parte das informações que enviei é falsa. Eles estão absorvendo secretamente os poderes dos criminosos do céu, tramando algo. Jonas sentiu com a cabeça. Ele já suspeitava disso. Quão forte é a cidade do Tigre Dourado? Perguntou. Lincoln respondeu, além do senhor da cidade, Tigre Dourado, existem 3 vice-senhores, todos eles poderosos membros da Ordem das 7 Estrelas. Todos eles já foram criminosos do paraíso. Mais 3 potências de ponta da Seven-Star? Jó franziu a testa, percebendo que a situação estava se tornando mais problemática. Seus poderes e atributos, incluindo o poder das leis, haviam se recuperado em apenas cerca de 10%. Seria difícil para ele lutar contra um único poderoso lutador de nível 7 estrelas no auge de sua força, e ainda assim, a cidade do Tigre Dourado possuía 4 deles. Ele olhou de relance para Debbie. Meu senhor, eu não sei dessas coisas, explicou Debbie rapidamente. Quando eu estava na cidade do Tigre Dourado, só existia o próprio Tigre Dourado. Não havia outros vice-senhor da cidade. Johnny não duvidava dela. Parecia que o poder da cidade do Tigre Dourado havia se desenvolvido recentemente. Após pensar por um momento, Lincoln se pronunciou. Meu senhor, na verdade, tem um plano que poderia mergulhar Golden Tiger City no caos, reportar tudo o que está acontecendo aqui para a organização Heaven. Os olhos de John brilharam. Essa poderia ser uma boa estratégia. Contudo, ele balançou a cabeça rapidamente, rejeitando a ideia. A organização celestial era misteriosa e claramente detinha mais autoridade do que os 7 grandes reinos. Suas forças ainda não estavam totalmente restauradas e ele não podia se dar ao luxo de enfrentá-los de frente. Além disso, a cidade do Tigre Dourado possuía apenas 4 poderosos guerreiros de nível máximo das 7 estrelas. Mesmo que os derrotasse 1 a 1, ainda seria possível. Com isso em mente, ele instruiu, não tome nenhuma atitude precipitada ainda. Continuem monitorando Golden Tiger City e certifiquem-se de encontrar Cine o mais rápido possível. Certo. Lincoln assentiu seriamente. Ele sabia muito bem quem eram as mulheres. Além disso,
Distribua essas bolas de cristal aos indivíduos poderosos sob meu comando, para que possam recuperar suas forças. Jon tirou 14 bolas de cristal e as entregou a ele. Cada uma dessas bolas de cristal havia sido imbuída com os 4 poderes elementais básicos das leis, capazes de ajudar os criminosos do céu a restaurar rapidamente suas forças. Entendido, respondeu Lincoln, pegando uma das bolas de cristal e entregando-a a Tracy antes de se curvar e se retirar. Os dias seguintes transcorreram tranquilamente. Jon permaneceu aprisionado na prisão celestial, sem que ninguém viesse verificar como ele estava ou tentasse absorver seu poder das leis celestiais. Era como se o tigre dourado tivesse se esquecido completamente dele. Jon achou isso muito estranho. Tigre Dourado capturou Cini e o manteve em cativeiro secreto. Seu interesse não se limitava ao poder dos 9 mundos inferiores que Cini controlava. Ele provavelmente também almejava o poder das leis. Mas por que, durante um período tão longo, ele não tentou absorver o poder das leis de Jon? Senhor. Naquela noite, Lincoln chegou apressadamente após recolher as bolas de cristal que absorviam o poder das leis. O que aconteceu? Perguntou Jon rapidamente, sentado de pernas cruzadas, cultivando e ouvindo a conversa. Comoção. A voz de Lincoln transbordava entusiasmo. Senhor, confirmei. Lord Cini foi realmente capturado e está sendo mantido nas profundezas da mansão do Lorde da cidade. No entanto, apenas Tigre Dourado e os 3 vice-lordes da cidade têm acesso àquela área. Cini não está em perigo, está? Perguntou Jon imediatamente. Não posso ter certeza dos detalhes, mas ele deve ficar bem, respondeu Lincoln, impotente. Minha posição é muito baixa, então não tenho acesso. Senhor, há algo ainda mais importante. Lincoln baixou a voz, olhando em volta com cautela. O vice-prefeito, Molly, está planejando uma rebelião para tomar o cargo de prefeito. O quê? Exclamou Jon, franzindo a testa e perguntando desconfiado. Rebelião? Isso deveria ser mantido em segredo. Como você descobriu? Ele veio até mim pessoalmente, explicou Lincoln. Sempre que um novo senhor da cidade assume o cargo, ele precisa da bênção da deusa para se reportar aos superiores. E eu estou servindo como a deusa. Entendo. Jon assentiu. Ele estava ciente desse processo. Quando Jaquei se tornou o novo senhor da cidade de Piaston, ele também recebeu a bênção de Debbie. No entanto, ele ainda tinha algumas dúvidas e perguntou: esse vice-prefeito, Molly, provavelmente não é páreo para o Tigre Dourado, certo? Jon já conhecia o poder do Tigre Dourado. Toda a cidade estava sob seu controle através de seu mundo em mãos. Se Molly fizesse algum movimento, o Tigre Dourado detectaria imediatamente. Lincoln parecia confuso. Não tenho certeza de qual é o plano de Molly. Mas, senhor, acha possível que os 3 vice-prefeitos da cidade tenham se unido? Impossível. Jon não achava. Esses 3 vice-prefeitos haviam recebido apoio do Golden Tiger recentemente, o que significa deviam ser pessoas em quem ele confiava muito. Se Molly estivesse tramando uma rebelião, os outros 2 vice-prefeitos certamente não saberiam. Ele provavelmente tinha algum outro motivo por trás disso. Ele tinha uma vaga suspeita no coração e perguntou: existe algum conflito entre a toupeira e o Tigre Dourado? Por que ele o trairia? Isto. Lincoln também pareceu um tanto perplexo. Senhor, até onde eu sei, o Tigre Dourado é na verdade o salvador do toupeira. Eles não têm nenhum conflito. O Tigre Dourado tem sido muito generoso com esses vice-prefeitos. Será que o toupeira está testando minha lealdade? Ao pensar nisso, Lincoln sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Não. Jon discordou. Em tom calmo, ele disse: se não há nenhum conflito pessoal entre eles, então deve ser por algum grande benefício. Você acha que isso pode estar relacionado a Cini? Isto. Lincoln pareceu desconfiado. Jon prosseguiu: além do Golden Tiger, quem mais sabe sobre meu aprisionamento aqui? Lincoln pensou por um momento antes de responder. Poucas pessoas prestam atenção aos prisioneiros mantidos aqui. Somente eu e alguns dos meus subordinados sabemos disso. Você sabe quem eu sou? Jon percebeu a expressão confusa de Lincoln e acrescentou: você sabe que sou um agente da lei do paraíso? Lincoln assentiu com a cabeça. Jon suspirou. O que eu queria dizer era: você sabe quem eu sou do filme Golden Tiger? Lincoln balançou a cabeça, percebendo de repente. Senhor, o senhor quer dizer que o Tigre Dourado o aprisionou aqui e não fez nada porque está escondendo sua identidade de propósito? É possível.
John deu um leve sorriso irônico e disse com leveza: conte só ao toupeira. Diga que você descobriu um prisioneiro especial cujo poder celestial das leis não desapareceu completamente. Talvez isso possa ajudá-lo em sua rebelião. Entendi. Os olhos de Lincoln brilharam ao compreender. Ele fez uma reverência rápida e saiu. John agora tinha certeza que aquele assunto estava relacionado a Sini. Parecia haver algo especial sobre a identidade do executor do céu. Velho, isso não é um pouco arriscado demais? Tracy falou de lado, com a voz cheia de preocupação. Nos últimos dias, todos absorveram as esferas de cristal fornecidas por John, e sua força foi restaurada ao nível de um desperto de 3 estrelas. Contudo, mesmo assim, eles estavam longe de ser páreo para os aventureiros da cidade do Tigre Dourado. Muito menos capaz de lutar contra o senhor da cidade. John, no entanto, estava confiante. Não se preocupe, eu tenho confiança. Que pena que eu ainda não quebrei o selo dentro de mim. Senão, eu poderia ajudar o irmão mais velho. Sporat disse com uma expressão de frustração no rosto. Nos últimos dias, as mulheres se familiarizaram umas com as outras, especialmente Sporat e Tracy, cujas personalidades combinaram muito bem. Sporat havia absorvido uma quantidade considerável de núcleos espirituais e núcleos mágicos, mas o selo dentro de seu corpo ainda não havia sido quebrado, o que a deixava extremamente frustrada. Jonah consolou: não se preocupe, não tenha pressa. E contanto que consigamos envolver Molly nisso, estou confiante de que podemos lidar com o Tigre Dourado. Seu plano nunca foi cooperar com Molly, pelo contrário, era arrastá-lo para esse esquema. Se o motivo de Molly para atrair o Tigre Dourado foi a identidade de Seni como seu executor, e agora que Seni havia sido secretamente aprisionado pelo Tigre Dourado, claramente não querendo que ninguém soubesse, a situação poderia facilmente sair do controle se Molly descobrisse. Eles poderiam muito bem acabar em um confronto acirrado. Em pouco tempo, passos apressados puderam ser ouvidos se aproximando. Lincoln reapareceu, e atrás dele estava um homem pequeno e magro com um par de olhos pequenos e penetrantes. Toupeira, o vice-prefeito da cidade do Tigre Dourado. Ele também era um desperto do Pico das 7 Estrelas. Onde está aquela pessoa que você mencionou? Molly entrou na parte mais profunda da prisão, sua voz frio como ele pediu. Por aqui, disse Lincoln, apontando para a jaula onde John estava detido. Os olhos de Molly se arregalaram e ele exclamou: é mesmo o executor do céu. Ele podia sentir claramente o imenso poder das leis celestiais emanando de John. Sem dúvida alguma, John era o executor do céu. Molly não conseguia deixar de se sentir intrigado. Por que tantos capangas do céu estavam aparecendo ultimamente, e por que todos estavam sendo capturados pelo Tigre Dourado? Nada bom. Sua expressão mudou repentinamente ao perceber algo. Toda a cidade do Tigre Dourado estava sob vigilância do Tigre Dourado, e assim que Toupeira entrasse na prisão do céu, o Tigre Dourado certamente ficaria sabendo. John percebeu a mudança na expressão de Molly, o que apenas confirmou suas suspeitas. Vice-prefeito Molly. John esboçou um leve sorriso e disse: acho que podemos trabalhar juntos. Trabalhar em equipe? Perguntou Molly, franzindo a testa e observando John, que estava calmo, e Lincoln, que estava próximo. Ele tinha uma vaga sensação de que algo estava errado, de que estavam lhe fazendo um jogo. Ele fixou seu olhar frio em John e perguntou: o que você quer dizer com isso? John foi direto ao ponto: eu já sei das suas intenções. Se unirmos forças, com certeza poderemos matar o Tigre Dourado, e a cidade do Tigre Dourado poderá ser renomeada para a cidade da Toupeira. Por um instante, o rosto de Molly se iluminou com um sorriso, mas ele logo recuperou a compostura. Cale a boca! Ele gritou, irritado. Ele podia sentir que John não era fraco, mas mesmo que unissem forças, ainda seria impossível derrotar o Tigre Dourado. SSS Level Loader Capítulo 375. A exposição da Toupeira e a batalha contra o Tigre Dourado. O plano original do Toupeira era que alguém da cidade da floresta eliminasse o Tigre Dourado. Mas agora, esse humano havia atrapalhado completamente seus planos. Tapa, tapa. De repente, o silêncio da prisão foi rompido por uma série de estalos secos. Uma voz calma soou: irmão Toupeira, o que você está fazendo se infiltrando na prisão celestial a esta hora? O corpo da Toupeira tremeu levemente. Ele engoliu em seco, nervoso, forçando-se a se acalmar. Olhou para o recém-chegado com um sorriso forçado. Irmãozão, o que o traz aqui?
O estreante era ninguém menos que Golden Tiger. Toda a cidade do Tigre Dourado era seu mundo em suas mãos. Embora a prisão celestial fosse uma exceção e estivesse fora de seu controle, quando a topeira se infiltrou na prisão celestial no meio da noite, o Tigre Dourado percebeu imediatamente. Além disso, o Tigre Dourado havia aprisionado secretamente um executor celestial aqui, cercado por sua rígida zona de vigilância. Qualquer anomalia seria detectada imediatamente por ele. Após a toupeira entrar na prisão, o Tigre Dourado seguiu em silêncio. Tigre Dourado bufou, seus olhos frios e cheios de intenções assassinas. Toupeira, jamais imaginei que você me trairia. Grande irmão, por favor, me escute. O toupeira entrou em pânico. Eu só estava curioso e vim dar uma olhada. Prometo que não vou contar para ninguém. Ele estava com pressa. O pessoal da cidade da floresta ainda não tinha chegado, e ele não podia romper os laços com o Tigre Dourado tão cedo. Então, foi você quem vazou a localização do executor celestial que estou mantendo na câmara secreta da mansão do senhor da cidade? A voz de Tigre Dourado era gélida, e uma pesada espada negra apareceu em sua mão. Câmara secreta da mansão do senhor da cidade? John, que estivera ouvindo a conversa, deduziu imediatamente que a pessoa a quem se referiam era Sini. Os olhos da toupeira percorriam o ambiente rapidamente. Ela conhecia bem os métodos do Tigre Dourado. Num instante, desapareceu sem deixar rastro. Evasão terrestre. John exclamou surpreso. Ele reconheceu imediatamente a técnica da toupeira. Para sua surpresa, a toupeira já havia alcançado 100% de domínio sobre as leis do elemento terra e transformado seu corpo para se integrar completamente a ele, dominando a técnica de evasão terrestre. Este é o meu mundo. Você realmente pode escapar? Zombou o Tigre Dourado. Sua espada golpeou o chão com força. Baque. O sangue jorrou e a toupeira soltou um grito de dor ao ser arremessada do chão. Ela se virou para John, com a voz fria. Humano, você não disse que cooperaria comigo? Por que não está agindo? Ele queria que John interferisse com o Tigre Dourado, dando-lhe uma chance de escapar. A toupeira não acreditava nem por um segundo que aquele humano pudesse enfrentar o Tigre Dourado. Seu plano era simples: escapar da cidade do Tigre Dourado, se esconder por um tempo e esperar a chegada do pessoal da cidade da floresta. Toupeira, você realmente me decepcionou. Tigre Dourado zombou com desdém, ignorando completamente John. Com um único movimento, ele brandiu sua longa espada, atacando impiedosamente. Droga! O toupeira praguejou, finalmente percebendo que havia caído numa armadilha de Lincoln e John. Irmãozão, mesmo que você me mate, o pessoal de Forest City não vai te deixar escapar. Ele havia rompido completamente seus laços com o Tigre Dourado, não escondendo mais suas intenções. Duas adagas azul escuras surgiram em suas mãos enquanto ele tentava bloquear o golpe da espada longa. Bang! Com um único golpe, a toupeira foi arremessada para o outro lado da sala. Ele não era páreo para o Tigre Dourado, mas não ousava deixar a prisão celestial. Ainda havia que a supressão do poder do céu. Se ele corresse para fora e entrasse no mundo na mão do Tigre Dourado, certamente morreria. Seu ser humano desprezível, você não vai fazer nada? Se eu morrer, você também não vai escapar. Ele encarou John, que ainda estava parado calmamente na prisão, com uma expressão divertida no rosto, e praguejou em voz alta. Toupeira, pare de se debater. Somos irmãos, então eu vou lhe dar uma morte rápida. Zombou o Tigre Dourado, sua longa espada cortando o ar enquanto descia novamente com força avassaladora. A toupeira rangeu os dentes. Ele jamais se renderia. Usou evasão terrestre novamente, desaparecendo num borrão. Ele sabia que o Tigre Dourado detinha o poder das leis e que a evasão terrestre era ineficaz contra ele. Em vez disso, virou-se e fugiu em direção à prisão onde John estava. Ele queria forçar John e Golden Tiger a um confronto. Brum! Um estrondo alto foi ouvido quando a porta reforçada da prisão foi arrombada. Garoto, aconselho você a não tentar correr, advertiu o Tigre Dourado friamente, já não prestando atenção em John. Sua espada ainda estava apontada para a toupeira. Nesse ponto, a toupeira estava encurralada, sem ter para onde recuar. Tigre Dourado, você realmente quer me provocar até esse ponto? Seus olhos se tornaram gélidos e, com um gesto de mão, uma tênue névoa azul se espalhou pelo ar, um ataque venenoso. John agiu imediatamente para proteger as duas mulheres, retirando-as da prisão. Morra! Rugiu o Tigre Dourado, lançando uma figura esguia para trás,
que se chocou violentamente contra a parede, com sangue escorrendo da boca. Oxi! Num movimento rápido, Tigre Dourado estava de repente bem em frente à toupeira. Não lhe deu chance de se levantar. Pisando em seu peito, ergueu sua longa espada, cujo brilho frio reluzia ameaçadoramente, imbuída da poderosa força das leis. Grande irmão, não me mate. Eu vou reparar meus erros. A toupeira tremia, a voz embargada pelo medo enquanto implorava por misericórdia. Jó franziu a testa enquanto observava a cena se desenrolar. Originalmente, ele havia planejado deixar os dois lutarem entre si, esperando colher os benefícios enquanto se destruíam mutuamente. Ele sabia que a toupeira não era páreo para o Tigre Dourado, mas não esperava que ele fosse tão patético. Se não fosse pelo toupeira, Johnny não teria a menor chance contra 3 lutadores de elite Sevenstar. Parecia que ele teria que intervir. É tarde demais. A expressão de Tigre Dourado permaneceu fria, e com um movimento rápido, sua longa espada desceu com força. Clang! Naquele instante, uma pequena pedra voou pelo ar, atingindo a espada e salvando a toupeira. Vida! Com um brilho nos olhos, a toupeira aproveitou a oportunidade, e suas 2 adagas azul escuras avançaram com força em direção às pernas do Tigre Dourado. A expressão de Tigre Dourado mudou ligeiramente. Ele recuou apressadamente. Estava bem ciente do veneno mortal nas adagas da toupeira. Nem mesmo ele podia se dar ao luxo de subestimá-lo. Humano, você quer acompanhar esse cara até o túmulo? O olhar frio do Tigre Dourado fixou-se em John, tomado por uma onda de raiva. A toupeira rolou e rapidamente se levantou. Disse apressadamente, garoto, obrigado pela ajuda. A gente se vê outra hora. Sem esperar pela resposta de John, a toupeira ativou mais uma vez a evasão terrestre e fugiu em direção à saída da prisão celestial. Tigre Dourado hesitou por um instante, mas imediatamente o perseguiu. Lincoln, cuide dos outros, ordenou Johnny rapidamente, e correu atrás deles. Irmãozão, tenha cuidado. Alertou Sporati, com a voz cheia de preocupação, mas eles eram muito cuidadosos. Fraco demais para ser de alguma ajuda. Brum! Um som estrondoso irrompeu quando a toupeira, prestes a escapar da prisão celestial, foi atingida pelo punho do Tigre Dourado. Este era o seu mundo em mãos, um domínio onde ele era o supervisor absoluto. A toupeira não era. Encontre um par para ele aqui. Com um único golpe, a toupeira ficou gravemente ferida. Nesse ritmo, a morte era inevitável. De repente, o som de um combate feroz ecoou da entrada da prisão celestial. John apareceram, abateram um grupo de soldados posicionados à porta e agarraram 2 espadas longas. Os olhos da toupeira brilharam. Ele avançou rapidamente, gritando, humano, você não disse que poderíamos trabalhar juntos para matar o Tigre Dourado. Qual é o plano? Toupeira, você realmente acha que se esse humano fosse páreo para mim, eu teria trancado na prisão celestial? Zombou o Tigre Dourado, aproximando-se cada vez mais. A toupeira engoliu em seco. Já não tinha esperança, mas agora não lhe restava outra opção senão confiar em John. Contanto que esse humano conseguisse deter temporariamente o Tigre Dourado, dando-lhe uma chance de escapar, ele estaria seguro assim que saísse da cidade do Tigre Dourado. Mas Golden Tiger ainda parecia estar ignorando John. Oxi! Uma forte rajada de vento varreu o local, e uma imensa pressão desceu, comprimindo o chão. Em ambos. Grande irmão, o que está acontecendo? Uma voz assustada soou quando 2 figuras se aproximaram rapidamente. A comoção finalmente alertou os outros 2 chefões do crime na cidade. Pantera Negra e Lobo de Sangue também estavam no auge de suas 7 estrelas. Ao ver a toupeira ensanguentada e machucada, a expressão do Pantera Negra mudou em choque. Grande irmão, por que você está atacando o 4º irmão? Tigre Dourado respondeu friamente, ele nos traiu. Ele está conspirando com esse humano, unindo forças com a Forest City para tentar nos destruir. O quê? Exclamou o Lobo de Sangue, claramente incrédulo. Com as sobrancelhas franzidas, voltou a olhar para a toupeira, perguntando friamente, 4º irmão, é o que o grande irmão disse ser verdade? Agora que a verdade veio à tona, não vou me dar ao trabalho de explicar, disse a toupeira, rangendo os dentes, e se virou para John com um olhar frio. Humano, você me arruinou desta vez. Você lida com o Tigre Dourado, e eu cuido dos outros 2. Cada um seguirá seu próprio caminho. Seus olhos brilhavam com astúcia. Embora pudesse parecer que ele estava em desvantagem enfrentando 2 oponentes,
Tigre Dourado era um supervisor, e aquele era o seu mundo em suas mãos. Nem mesmo lutadores de nível 7 estrelas, em seu auge, seriam capazes de derrotá-lo ali. Além disso, com Pantera Negra e Lobo de Sangue, ele tinha uma chance real de escapar. Ótimo. Jon concordou sem hesitar, percebendo que isso se encaixava perfeitamente em seus planos. O Toupeira, temendo que Jon desistisse, imediatamente atacou Pantera Negra e Sangue. Lobo. Segundo irmão, terceiro irmão, não deixem esse traidor escapar, advertiu Tigre Dourado friamente, antes de avançar diretamente contra Jon. No entanto, ele não tinha a intenção de matá-lo. Jon ainda tinha grande valor para ele. Ele já havia perdido Seni, não podia se dar ao luxo de deixar esse humano escapar. Não podia permitir que esse causasse mais problemas. Humano, renda-se agora. Com o pensamento, Tigre Dourado condensou o poder das leis em uma rede gigantesca, que desceu rapidamente para enredar Jon. Você acha mesmo que eu tenho medo de você? Zombou Jon, com uma expressão de puro desprezo. Ele também condensou o poder das leis e, com um golpe de suas espadas duplas, vários feixes de uma luz fria interceptou e atingiu a enorme rede. Brum! Houve uma colisão violenta quando a rede do Tigre Dourado, com o poder das leis, foi instantaneamente estilhaçado. Hã? Você estava escondendo sua força? As sobrancelhas do Tigre Dourado se franziram levemente, seu olhar ficando frio. Você acha que esse nível de poder é suficiente para ser meu oponente? Embora surpreso, Golden Tiger manteve-se indiferente. Jon talvez pudesse desafiar outros despertos de 7 estrelas. Mas diante dele, ele não era páreo para ele. Bum, bum, bum. Tigre Dourado não se conteve mais. O trovão ecoou pelo ar e uma pressão avassaladora se espalhou pelo campo de batalha enquanto ele invocava o poder de seu mundo em mãos. Morra! Com um rugido furioso, uma enorme mão negra se formou, exalando uma aura de destruição, e caiu sobre Jon com uma força aterradora. Jon olhou para a mão colossal com um sorriso zombeteiro. Aquilo não era nada além do mais. Fundamentos das técnicas do supervisor. Whoosh! Um zumbido ressonante de intenção de espada preencheu o ar enquanto Jon empunhava suas espadas com ambas as mãos, erguendo-as bem alto. A força do caos se concentrou ao seu redor, e um poder estranho surgiu. Criação e destruição. Com um grito furioso, ele golpeou o chão com sua espada longa. A aura da espada uivou enquanto rasgava o ar. Por onde passava, o próprio espaço. Estilhaçado, mirando diretamente na mão negra que descia. Brum! Uma explosão estrondosa sacudiu os céus quando a enorme mão negra foi instantaneamente despedaçada. O ar ao redor deles foi tomado por um vento violento, e o próprio espaço começou a se distorcer. Contudo, as fendas no tecido do espaço se fecharam rapidamente e o mundo retornou ao seu estado original. Estado? Hã? Que mundo sólido! Jon ficou um pouco surpreso. O mundo na mão criado pelo Tigre Dourado era surpreendentemente semelhante àquele que ele havia forjado usando a força do caos. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.